Gente de Negócios, estamos iniciando mais um programa hoje com um convidado mais do que especial. Estamos aqui com o Marcos Aurélio, ele que é gerente do Sicredi aqui de Teresina, gerente regional e Timon também, não é isso? Piauí e Timon. Piauí e Timon. E vamos falar um pouco sobre essa cooperativa de crédito que ela veio para o nosso estado, não só para expandir negócios, mas também para fazer diferente dentro da sociedade. Eu sou cooperada, sou suspeita para falar o tanto que eu admiro o modelo de negócios que vocês conduzem. é, Todos os clientes que não são clientes são cooperados, são Associados. associados, e dentro dessa cartela, lá em Floriano, não só em Floriano, mas aqui em Teresina, Piauí também, vem se expandindo bastante. Então, as pessoas que estão nos assistindo hoje, elas vão entender como é que funciona. E eu quero que você se apresente para os nossos telespectadores, compartilhe um pouco tudo sobre o Sicredi. Muito boa tarde, bom dia e boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo aqui, então já desejo as boas-vindas ao programa. Não é? Fomos convidados aqui pela Tayanara para participar e falar um pouco sobre o cooperativismo e também o Sicredi. Eu me chamo Marco Aurélio Rufino Filho, um apaixonado pelo cooperativismo por conta de meu pai, que é fundador da Unimed Teresina, não é? Inclusive signatário 01 da ata de fundação da Unimed Teresina, e de lá para cá esse bichinho do cooperativismo veio me consumindo de forma que eu me tornei, em 2018, presidente da Sicredi Piauí, né? E em 2022 nós nos unimos com a Sicredi Evolução, cuja sede é na Paraíba. E saímos de uma realidade que era muito menor do que a que temos hoje para um grande conglomerado. Nós saímos aí de 5 mil associados e 100 milhões de reais em ativos administrados para compor um conglomerado na época de 2,5 bi, com já 50 e poucos mil associados. 3 anos e pouco depois, nós já somos quase 5 bilhões de ativos administrados, então nós dobramos de tamanho e já estamos passando da marca dos 90 mil associados em parte da Paraíba, no Piauí todo e em Timon. Isso é incrível. Então, assim, quando a gente se fala de números, é um avanço, é uma evolução. A gente também fala um pouco sobre a Sicredi Evolução, porque ela veio com uma evolução muito rápida, muito vasta. Então, foi um crescimento que não foi em longo prazo. Assim, levando em consideração ao crescimento de outras agências bancárias que a gente conhece, foi algo assim extraordinário, não é isso, Marco Aurélio? Perfeitamente. Isso é fruto de uma grande governança, não é? O time é muito forte, a governança é muito robusta, a transparência é um dos pilares que movem a nossa cooperativa e por conta disso os associados vão se somando e se somando cada vez mais, né? Hoje nós já estamos quase em progressão geométrica, né? Então, de tanto que estão crescendo. E aqui no Piauí a gente tem, como a gente costuma dizer, muito mato alto para cortar, não é? Tem muito a se conhecer, porque hoje o maior dificultador do crescimento do cooperativismo, obviamente, ainda é o desconhecimento. Verdade. Eu concordo. E sem falar que as cooperativas, o Sicredi, têm todas as oportunidades e tem todos os serviços para oferecer que todos os outros bancos públicos e privados têm. Então, isso que as pessoas precisam entender. Então, a títulos de investimento, financiamentos, consórcios, capital de giro, Pronamp, tudo. Então, tudo que todos os outros bancos têm, o Sicredi consegue ofertar de uma forma rápida, transparente e com uma taxa de juros que eu sempre falo que ela é quase imbatível. É isso mesmo. As cooperativas de crédito, de forma geral, elas funcionam como uma própria intermediadora dos recursos. Então, nós temos, fora outros participantes do ecossistema, os principais são os associados. Eu costumo dizer que são 3 tipos de associado. Aquele que está no momento só de tomar recurso emprestado, o que já está no momento só De de investir. investir e a maior parte que é aquele que tanto toma recurso emprestado quanto que investe. Né? Porque as oportunidades, mesmo você pegando recurso emprestado, são grandes. Né? E quem quer crescer patrimônio, crescer resultados, crescer desenvolvimento pessoal e empresarial,
numa cooperativa termina sendo um pouco mais facilitado. Esse ano eu fiz um evento, Metas 2026, e eu fui muito audaciosa. Convidei gerentes de diversas agências bancárias distintas, desde o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, e coloquei todo mundo em uma sala com vários empresários e comecei a entrevistar, né? E uma das perguntas bem interessantes que eu vi que o Sicredi teve esse diferencial a nível dos outros bancos foi as dificuldades pós-pandemia. Porque a gente entende que depois da pandemia ainda tem muitos bancos que ainda não estão conseguindo andar com as próprias pernas, porque emprestaram os recursos que tinham os fundos com uma taxa de juros que a gente sabe que tem a fixa e tem a variável, e já o Sicredi trabalhou com uma modalidade totalmente diferente que resguardasse a cooperativa, os cooperados e não comprometesse o futuro da cooperativa e de todo mundo que está lá com seus investimentos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Bom, isso ocorreu muito porque nós todos que somos associados, você é associada também, porque nós todos somos donos da cooperativa. Então, como tais, nós temos o direito a receber parte dos seus lucros anualmente. Todo ano a gente paga uma bela quantia. Ano passado a gente teve quase 120 milhões de reais em números inteiros e a gente distribuiu aí cerca de 80 milhões, 85 milhões de reais para os nossos associados. Isso é dinheiro que é reinjetado na economia, né? Como esses recursos são dos nossos associados e são donos da cooperativa, a gente tem que cuidar muito bem deles. A gente não pode pegar o dinheiro do associado que está naquele momento só de investir e emprestar de qualquer forma para aquele associado que está no momento de tirar ou para aquele outro que tanto investe quanto tira. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso. E como eu disse, a nossa governança é muito bem feita, é muito bem equalizada. Bem transparente também. Bem transparente, de uma forma que a gente consegue passar por essas turbulências de maneira mais tranquila. Isso é muito bom. Gera uma segurança assertiva. É só em você ter aquela participação. Todo ano, quando eu recebo a mensagem da minha gerente, eu já fico feliz, porque é um presente. A gente está ali o ano todo, não. Até quem não tem investimento, carteiras de investimento lá dentro da cooperativa também, tendo uma movimentação, contratando alguns serviços da cooperativa, você também participa no ano subsequente dessa participação de lucro. Quem tem maior movimentação, quem tem um relacionamento maior, maiores investimentos, recebe uma porcentagem maior. Ela não é uma porcentagem fixa, é de acordo com a sua movimentação e o seu relacionamento dentro da cooperativa. Então, é claro, se você tem um CNPJ, eu tenho uma empresa, tenho diversos sócios e ganha o percentual maior aquele que tem um investimento maior. Então, assim, é algo que é surreal. Todos os meus clientes, eu sou contadora, lá no nosso escritório, na Conad Contabilidade, eles me perguntam, Marco Aurélio, qual é o banco que você indica para me abrir uma conta? E eu, sem sombra de dúvidas, eu nem pisco o olho para falar. Eu disse, eu não quero que você pense duas vezes, a não ser se tornar um cooperado. Eu quero que você vá para o Sicredi. Você vai lá, você vai ser sócio, você vai ser dono tanto quanto todos os outros que estão lá. Você consegue uma facilidade maior em linhas de crédito, taxas, tem participação ativa no lucro. E é uma cooperativa que abraça todos os nichos. Não só quem é da área médica, porque em Floriano, você falando de Unimed, quando o Sicredi começou, a nossa gerente regional, a Marli, ela ficava em uma sala dentro do prédio da Unimed, até a sede própria ser construída. Então, era uma cartela de clientes que ela atendia com um número maior de médicos. Então, assim, os médicos, donos de clínica já conheciam. Então, para ela conseguir trazer também os outros empresários dos outros segmentos, foi, assim, um trabalho de formiguinha. E hoje já está expandindo ao ponto de vocês já estarem quase inaugurando também mais uma unidade para o sul do estado, Uruçuí, já tem ali a região que já atende de Bom Jesus. Então, assim, o agro também já está muito forte dentro da cooperativa. Então, desde aquele empresário que é MEI, até a empresa de grande porte, tem também, ela disse que a cooperativa está estudando uma modalidade futuramente para atender também grupos de pessoas, que é aquela mesma modalidade que as pessoas se juntam ali, pequenos empresários, 3, 4 pessoas fazem ali
um investimento e cada uma paga um percentual mensalmente. Então, assim, literalmente são todas as oportunidades que o empreendedor, o empresário ou a pessoa física precisa, vocês estão lá para oferecer, não é assim? Tayanara, é difícil, eu até me emociono toda vez que eu ouço falar tantas qualidades de cooperativas, porque de fato é assim, não é assim só no Brasil, é no mundo todo, né? Você mencionou o nome da nossa gerente lá da agência de Floriano, e ela é uma guerreira. Ela é. Ela é espetacular no que faz, ela faz com gosto e faz sabendo que está trazendo benefícios para a região. E isso é que é o importante do cooperativismo, né? O cooperativismo é uma mola propulsora regional. Tanto que isso mundo afora, né? Desde a época que foi criado. Aliás, milenar, o cooperativismo existe milenarmente. Mas com o nome cooperativismo foi criado na Inglaterra ali por volta da década de 1840, né, em Rochdale. E ali foi criada a primeira cooperativa, como elas são conhecidas aqui no Ocidente. E de lá para cá só fez se expandir mundo afora. A Sicredi, de uma forma geral, começou lá no Rio Grande do Sul com um padre suíço que conheceu o cooperativismo de crédito na Alemanha, que é a metodologia Raiffeisen, né? E ele trouxe essa expertise, trouxe essa tecnologia social, digamos assim, para aquela época. Ele chegou e montou a primeira cooperativa de crédito do Brasil, que foi a Sicredi Pioneira em 1902. Agora, em dezembro, a Sicredi Pioneira, que continua em atividade, completará 124 anos de existência. Então, esse tipo de conhecimento é que tem trazido cada vez mais pessoas para dentro do cooperativismo, né? De outra sorte, a expansão tem acontecido porque nós somos mais próximos. Na medida em que as instituições, eu chamo de instituições comuns, tá? As instituições comuns, públicas ou privadas, e as digitais, na medida em que elas fecharam agências ou já iniciaram suas atividades sem agência alguma, no caso das instituições financeiras digitais, nós, cooperativas, temos ampliado nossa atuação. Aqui no Piauí, nós só tínhamos agência em Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos, já temos em Bom Jesus, já estamos com os terrenos, aliás, são 2 imóveis comprados lá em Uruçuí. Vamos inaugurar a nossa agência de Uruçuí aí do final desse ano para o comecinho do ano que vem, não é? E a expansão, devemos abrir também mais uma agência aqui em Teresina, que já tem 2, tem uma na Zona Leste aqui na Dom Severino e tem uma lá na São Pedro no centro. Devemos ter também mais uma até o ano que vem. Lá na Paraíba esse movimento é similar também, tem abertura de novas agências e a gente vai entrando cada vez mais nos rincões Para do estar mais Brasil. próximo dos cooperados. Você falou, Tainara, da história da Unimed, da Unicred, a Sicredi, que nasceu dentro da Unimed. Na verdade, nós pertencíamos a outro sistema de cooperativas que foi criado pelas Unimeds. Então, todas as nossas cooperativas eram dentro de Unimeds. Isso E é elas foram, e as que interessante. conseguiram crescer foram montando suas estruturas, não é, para fora disso. Só que no começo do cooperativismo, as cooperativas só podiam ser de nicho. Então, as rurais só eram rurais, as de médicos só eram de médico, as de odontologia só eram de odontologia, por advocacia e por Era bem aí ia. fechado. Era. Por conta de regulações e o lobby também das instituições comuns, não é? Na Uhum. medida em que ficou, digamos, impossível conter esse movimento, o Banco Central foi abrindo as portas para entrarem novas pessoas, novas categorias. E aí o movimento foi crescendo. A nossa cooperativa, por exemplo, a Sicredi Piauí, que eu tive a honra de ser presidente, ela começou com médicos, depois foi para as empresas dos médicos, depois foi para os colaboradores das empresas dos médicos, depois os cônjuges, depois os filhos e os pais dos médicos, E foi e aí expandindo. depois área de saúde, aí depois foi livre admissão. Então, livre admissão é a condição que nós temos hoje, que pode entrar qualquer pessoa na cooperativa, física ou jurídica. Isso é bom. É um diferencial que você consegue ter um acesso mais rápido, mais fácil. É um grupo que eu costumo dizer que desmistificou aquela burocracia que a gente encontrava dentro dos bancos. Quando a gente chega, principalmente em um banco público, você quase não consegue um atendimento. É filas
absurdas, você não tem um contato pessoal com o gerente. Nossa gerente, ela atende qualquer hora do dia, da tarde ou da noite, ela não tem disso, final de semana. E o aplicativo também ele é muito intuitivo. Uhum. Então, assim, em termos de tecnologia, é um avanço absurdo. Eu sempre falo para todas as pessoas que a gente sempre tem que mensurar para onde o nosso dinheiro está indo. O Pix, pessoa jurídica, ele é taxado em todos os bancos. Todos, sem distinção. Então, se você envia, se você recebe, você paga uma taxa, um percentual por aquele envio. E a conta PJ dentro do Sicredi, ela ainda não tem esse tipo de cobrança. Então, a isenção é algo que despertou um interesse muito forte inicial, quando eu me tornei, né, Uhum. associada, quando eu entrei na cooperativa, e foi ganhando mais espaço. Eu fui me apaixonando, fui investindo em outras áreas, fui conhecendo também a parte social dentro da cooperativa, e sem falar também que hoje toda a parte financeira, se você quer ter um gerenciamento financeiro, cobranças de títulos, de boleto, a taxa é irrisória. Então, assim, é algo que você consegue ter um gerenciamento financeiro mais assertivo dentro da sua empresa, transparente. Tem alguns tipos de serviço que você pode estar contratando, que dependendo do fluxo dentro da sua empresa, você não paga para você baixar um título, porque eu achava um absurdo. O título não foi, o dinheiro não entrou na conta, o cliente pagou ali em espécie, ia baixar, tinha que pagar a taxa. Uhum. Então, assim, quando eu comecei, eu ficava com o pé atrás. E se isso aqui é verdade mesmo, é algo que você chega até nem a acreditar, porque quando a gente cansa de tanto levar para a parte burocrática e também taxas abusivas em outros bancos, que quando a gente abraça algo que tem essa facilidade, a gente se assusta. Então, foi algo assim que foi extraordinário. Eu saí propagando para todo mundo que eu conheço até hoje. Sempre onde eu chego, eu falo, gente, nós precisamos entender que são pequenas escolhas que fazem a diferença. Um banco digital, ele não vai financiar uma casa para ti, ele não vai financiar a construção da sede da tua empresa, ele não vai financiar um carro, ele não vai te dar a oportunidade de você ter um consórcio em andamento com uma taxa simbólica. E quando você investe todo o seu dinheiro em um banco digital, você corre o risco de acontecer o que aconteceu com um banco recentemente aqui no Brasil. Então, vão para uma cooperativa, estudem, entendam como é que funcionam e assim, de 10 clientes que eu peço para ir lá conhecer pessoalmente, 9 sai com a conta aberta. Dificilmente uma pessoa, um empresário hoje chegar e não fechar um contrato. Você falou em preços irrisórios. Eu costumo estabelecer que são preços justos, porque são os que nós cobramos, né? Costumamos cobrar preços justos, né? Tanto nas taxas para as linhas de crédito, quanto nos preços de serviços, A taxa como uma administrativa. emissão de um boleto, uma taxa administrativa para um fundo de investimento, um fundo de previdência. Se a gente for comparar das instituições comuns e digitais com os nossos, via de regra, as nossas taxas de administração são menores e às vezes o fundo é o mesmo. Muda o nome, mas os títulos que estão lá investidos, a percentual desses títulos são os mesmos. Então, se a rentabilidade é igual e a minha taxa de administração é menor, termina que o que sobra para nós, não é o que traz de resultado individual, é muito maior. Então, isso é o que acontece majoritariamente nas cooperativas. E não é só aqui, é no mundo todo. Os grandes países, as grandes nações desenvolvidas do mundo, elas têm cooperativismo muito forte. O cooperativismo, ele é bem ativo. Muito forte. Eu posso dar vários exemplos. A própria Inglaterra, onde nasceu o cooperativismo da forma que a gente conhece no Ocidente, Portugal, Espanha, a Argentina tem um cooperativismo forte e antigo também. Estados Unidos tem mais de 100 milhões de pessoas que são associadas em cooperativa de crédito, enquanto o Brasil tem cerca de 20 milhões de pessoas hoje em dia, com algo em torno de 700 cooperativas. Nos Estados Unidos tem 6 mil e poucas cooperativas, com cerca de 100 milhões de habitantes, é quase um terço da população. Então vocês imaginem que
Todo ano essas cooperativas majoritariamente distribuem resultado. Quando esse dinheiro entra na conta dos associados, ele vai circular naquela economia. Então ele gera muita riqueza local. Verdade. É o grande diferencial do cooperativismo. É uma economia circular. Esse dinheiro vai, mas ele volta e é reinjetado na economia anualmente. Você sabe que, eu não sei se você sabe, aliás, e se nosso público que nos assiste sabe também, a Sicredi, vendo todo esse movimento mundialmente, ela contratou uma pesquisa da FIP. A FIP, que é um braço, aquela FIP que tem a tabela FIP dos veículos, né? É um braço de estudo econômico da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. E a Sicredi contratou a FIP e pediu: FIP, eu quero que você faça um estudo em todos os municípios do Brasil para que a gente veja quais são os benefícios do cooperativismo. Eu quero saber quais são as diferenças dos municípios onde tem cooperativa de crédito já atuando, não precisa de presença física, uma agência especificamente, mas onde tem uma cooperativa de crédito atuando, e os municípios que não têm. Tá bom, a FIP foi lá, fez um levantamento, 23 anos, a série histórica de 94 a 2017, se eu não me engano, o primeiro estudo, e fez um já agora mais recente. Esse primeiro estudo foi em 2018, fez um agora que eu acho que terminou em 2022. É bem fácil de encontrar o estudo. Basta procurar lá no Google, qualquer plataforma dessa de busca, né? Pesquisa FIP Sicredi, vai ter os números. Mas assim, são números que revelam essa grandeza, revelam esse crescimento local. Tais quais, onde tem cooperativa de crédito, em média, tem 15% a mais de estabelecimentos comerciais. Se tem mais estabelecimentos comerciais, também tem mais empregos. E assim, e o estudo que a FIP fez, ele não foi em apenas empregos, ela foi em cima de empregos formais. Então, se eu não me engano, é em torno de 15% também, porque a nova veio com outros números. Eu tenho um estudo de cabeça, mas como é a nova, eu não falei ainda tanto dela, e tomei conhecimento esses dias, mas é em torno disso também, 15% formais, fora os informais, fora todo o entorno. Ali cerca de R$ 38 mil emprestados, redunda mais ou menos uma nova vaga de emprego formal. Cada real que é emprestado, em média, volta 2,45 para o PIB do município. Então, é um retorno de 245% para o município, em arrecadação tributária e em tudo. Não à toa que o prefeito lá da nossa querida Princesa do Sul é tão entusiasta, porque ele conheceu o cooperativismo, ele me revelou uma vez, um abraço aí para o prefeito, Antônio Reis. Ele revelou para mim que ele teve uma passagem pelo Japão quando era mais moço e conheceu o cooperativismo. E o Japão é uma das economias mais cooperativistas e colaborativas do mundo. 92, 93%, mais de 90% de todo o alimento que é produzido no Japão, que praticamente não tem área agricultável, mas é quase 100% de todo o alimento que é produzido no Japão é feito por cooperativas. Olha que coisa emblemática. Verdade. O Japão, que tem uma área territorial minúscula, não é? Acho que não dá o Piauí se brincar de tamanho, mas a economia é gigantesca. É o país do mundo que detém a maior quantidade de títulos, a primeira ou segunda maior quantidade de títulos públicos americanos, ou seja, de dólar, de reserva de dólar, e disputa com a China, de tão pujante que a economia japonesa é. E aí a gente tem vários outros exemplos, né? A França tem 60%, 60% do mercado financeiro das contas roda em cooperativa. É algo extraordinário. A cooperativa, ela movimenta não só a economia, a gente fala de pessoas, de vidas, de famílias. E eu queria também falar um pouco sobre as ações sociais que a cooperativa tem para a comunidade. Já trazendo para essas ações sociais, é importante lembrar que um símbolo de longa data do cooperativismo são dois pinheiros. Um representa o econômico e o outro representa o social. E na filosofia cooperativista, eles têm que andar conjuntamente. Um não pode crescer demais para não dar sombra no outro e impedir que o outro cresça, porque o sol é o grande vetor de crescimento das plantas, né? Então, mas sempre lembrando que o econômico tem que vir antes do social. O social, ele não movimenta o econômico, ele não consegue movimentar o econômico. Tem que vir o econômico e o social puxa, tem que vir o econômico e o social puxa. E isso o sistema Sicredi, e especificamente a nossa cooperativa Sicredi Evolução,
faz com maestria. O nosso presidente é um grande entusiasta. Um abraço, Dr. João Bezerra Júnior, que é o nosso presidente, é um grande entusiasta disso. Aqui um dos exemplos. Essa aqui é uma revista, isso aqui já traz um pouco da nossa transparência. Nós temos essa revista de 3 em 3 meses, e esta aqui, por exemplo, fala de um show do Geraldo Azevedo lá em João Pessoa, que é a sede da nossa cooperativa. Nós devemos fazer um evento parecido com esse aqui também no Piauí, que é o Musicred, não é? Em que os ingressos, o custo dos ingressos, o ingresso já foi mais barato, e o custo dos ingressos que os nossos associados e convidados pagaram foi todo revertido para assistência social. Isso é importantíssimo. Vale a gente lembrar também, né? Aqui, lá em Floriano, já participei de alguns movimentos onde nas escolas públicas foi feito esse trabalho, que eu sou suspeita para falar, eu acho incrível, que é uma parceria que o Sicredi tem com o Maurício. Com a Fundação Maurício de Souza. A Fundação Sicredi tem uma parceria com a Fundação Maurício de Souza e tem vários gibis. Onde ensina as crianças de escolas, principalmente da rede pública e de comunidades mais carentes, a saber trabalhar finanças, ter seu próprio negócio, ensina tudo de forma divertida, não é isso? A entender de onde vem o dinheiro. Então, por exemplo, essa aqui, o título é De Onde Vem o Dinheiro. Então, é uma revistinha da Turma da Mônica e eles vão contando de onde vem o dinheiro. Aqui tem uma parte que eles pensam que o dinheiro vem do caixa eletrônico. Ah, meu pai não, ele vai explicar que o pai trabalha, o dinheiro é depositado na conta. Aí vem orçamento familiar, né, a recompensa de quem sabe administrar o recurso, e por aí vai. Esse material todo, para quem nos assiste, pode ser também acessado pelo nosso canal do YouTube. No YouTube do Sicredi tem todas as historinhas lá, os desenhinhos da Turma da Mônica, para as crianças assistirem. Porque este material aqui especificamente, ele não é vendido em banca. Ele só funciona para essas atividades que nós temos com escolas públicas e privadas. Sicredi. Exatamente. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso programa, só temos aí 5 minutinhos. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. O que é que você tem a dizer para esses empresários, empresárias? O que é que eles precisam entender? O que é que eles podem estar fazendo, buscando associar para poder expandir seus negócios, não só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física? Bom, primeiramente agradecer ao convite, para participar aqui desse momento com vocês. O que se tem a dizer é especificamente o seguinte: quem movimenta uma conta numa cooperativa de crédito está movimentando todo o seu entorno. O resultado vem para todo o entorno. Está criando um futuro para si e para sua família e para outras pessoas mais que são assistidas pelas cooperativas. O nosso lucro, majoritariamente, volta para o nosso entorno. Também tem as ações sociais, é diferente, por exemplo, das instituições comuns ou digitais, que o lucro vai para outras fronteiras, vão para fora do Brasil muitas vezes, e as instituições públicas, por exemplo, vai para outro canto. A nossa não. Na cooperativa, esse dinheiro fica circulando entre nós e ele cresce, não é? E ele melhora nosso entorno, e melhorando nosso entorno tudo fica muito melhor para todos nós. Então, cada um de nós que traz mais gente para dentro de uma cooperativa está fazendo por si também, não está fazendo só pelo próximo, não é? Então, está fazendo muito mais pelo próximo para ele conhecer, mas por si também. Então, todo esse entorno vai florescer, vai crescer dentro de uma cooperativa de crédito, principalmente feita a nossa Sicredi Evolução. Muito obrigada, gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite, de esclarecer e participar do Gente Negócios. Com certeza nós temos muitos telespectadores que agora estão convictos que de fato a cooperativa ela faz total diferença, não só a nível de empresa, mas também a nível social. Não saiam daí, o nosso programa vai para um breve intervalo comercial e nós retornamos em breve com a nossa segunda convidada.
Atenção, Floriano e região, se o seu sonho é adquirir o seu primeiro veículo 0 km e começar o segundo semestre com um carro novinho na sua garagem, aproveite esse clima de Copa do Mundo, porque começou a convocação Fiat Santa Clara com condições inacreditáveis e o melhor de tudo, veículos à pronta entrega para você. Precisa de espaço e sofisticação? O Fiat Cronos Precision 1.3 automático está com uma oportunidade incrível de R$ 126.980 por apenas R$ 119.710,20 com o seu usado na troca. Para quem quer a modernidade de um híbrido, a chance é agora. O Fiat Fastback Audace híbrido automático sai de R$ 168.480 por apenas R$ 144.795,20, colocando seu usado na troca. E as condições de pagamento são imbatíveis. Taxa zero com 70% de entrada e saldo em até 18 vezes, ou taxa 0,99% com metade de entrada e o restante em até 36 parcelas. Se o seu negócio é força bruta, sinta o poder da Fiat Titano Range Turbo Diesel automática de R$ 288.480 por R$ 276.595 com seu usado na troca. Leve a sua taxa zero dando 50% de entrada e o saldo em 12 meses. Ou aproveite a taxa 0,99% com 60% de entrada e saldo estendido em até 48 vezes. A picape que você sempre quis com bônus que você nunca viu. A Fiat Toro Vulcano Turbo 270 Flex 2627 baixou de R$ 203.670 para R$ 193.670 com seu saldo na troca. Para R$ 193.670 com seu usado na troca. Mas espere, que tem mais! Se o seu usado for uma Toro ou uma Estrada, a sua Toro Vulcano nova sai por incríveis R$ 188.680. Mas espere que tem mais! Se o seu usado for uma Toro ou Estrada, a sua Toro Vulcano nova sai por incríveis R$ 188.680. Então corre pra cá, pra sua concessionária de confiança há mais de 30 anos, porque a Fiat Santa Clara é a sua melhor opção. Estamos de volta com a Célia, ela que vai falar tudo sobre a Alfaiataria Carvalho, como foi que iniciou toda essa trajetória, como foi que iniciou essa empresa linda que tem uma história apaixonante, familiar. Começou com a sua mãe, ainda em Minas, trabalhando com alfaiataria e foi expandindo, já foi por São Paulo e atualmente estamos aqui no estado do Piauí, aí com 11 anos já de história, não é isso, Célia? Isso, E eu quero anos. que você se apresente aqui para os nossos telespectadores, compartilhe um pouco sobre essa empresa que está aí há muitos anos fazendo a diferença, as dificuldades, os desafios, os aprendizados, que eu sempre falo que todo desafio, ele vem para se tornar um aprendizado. Então, tudo que é desafiador nos ensina, tudo que é desafiador nos fortalece e faz com que a gente consiga crescer cada vez mais. Mas como você consegue mensurar como é uma empresa familiar? Qual é a dica que você tem para dar para os nossos telespectadores que estão passando por esse processo ou desejam iniciar? O que você tem para falar para cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo? E primeiramente se apresente. Obrigada. Em primeiro lugar, meu nome é Célia, né? Eu agradeço estar aqui, é muito importante para a gente, né? A Alfaiataria Carvalho, ela nasceu de uma necessidade, Tainara, porque a gente sentiu essa lacuna. A gente veio aqui para Teresina no momento que a gente trabalhava em outras empresas, né? A gente trabalhava numa rede muito grande que tem no país todo.
E aí teve um momento que a gente viu que, assim, a nossa maior fortaleza era exatamente uma lacuna que tinha aqui na cidade, né? Existem muitos lugares que fazem ajustes de roupas e tudo, só que a gente tinha uma expertise no assunto. A gente trabalhava já com ajustes de roupas, né? Minha mãe tinha um ateliê em Minas e ele se estendeu para São Paulo quando a gente se mudou para lá há muitos anos. E o meu pai trabalhava também no comércio, então eu sou, desde que nasci, do varejo. Eu Já tenho muita nasceu história de dentro. varejo, né? Então é um universo muito, muito próprio para mim, muito, muito fácil de lidar, né? Eu trabalho com isso já há muito tempo. E o meu marido, a mesma coisa. Então, a gente uniu as forças e quando a gente se mudou para cá, a gente percebeu essa lacuna, né? A gente já tinha muito treinamento nessa área, conhecia de tecido, conhecia de caimento, de ajuste de roupas e tudo mais. E aí teve um momento que ele falou, não, vou sair da empresa que eu trabalho, né? Ele já trabalhava há 19 anos nessa empresa. Desafiador. Bastante, porque você imagina, você tem claro que com todos os desafios e tudo, mas era uma empresa sólida, né? Tinha um bom, Aquela uma boa famosa situação. estabilidade que você acha Exatamente, exatamente. E as coisas, assim, ele gosta muito de desafio, né? E eu não sou diferente. Então, foi realmente muito desafiador no começo, porque era muito novo, né? Para todos nós. Eu brinco que os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos e eles têm... A minha filha, que é mais nova, ela nunca viu o pai trabalhar em outra empresa, senão aquela que ele estava. Então, para ela também foi um choque. Tudo novo. Tudo novo. E aí eu comecei na empresa, a gente começou fazendo ajustes de roupas, né? Porque a gente percebia essa necessidade aqui. Uma coisa que eu via muito, assim, em Teresina tem muita festa, né? Piauiense gosta muito de festa, Gosta de se vestir bem, de se vestir de bem, aparecer, o isso tempo é verdade. todo, assim, e isso é muito, muito legal. Verdade. E eu via muito que as mulheres estavam maravilhosas, a roupa impecável, o cabelo impecável, tudo impecável. E o homem muitas vezes vinha com o paletó, com a manga lá embaixo, né, cobrindo a Sem mão. ajuste Tudo nenhum. folgado, né? E a gente, onde é que esses homens, né? O que está acontecendo, né? Porque assim... Então, vocês estudaram o mercado antes? Sim, a gente tinha essa experiência, né? A gente percebia essa coisa, né? De que existia essa necessidade, né? E era justamente onde a gente tinha mais força, né? Tanto eu como ele, a gente trabalha com isso já há muito tempo. E a gente veio para uma cidade tudo novo. A Alfaiataria Carvalho. Alfaiataria Carvalho é o sobrenome dele, né? O nome dele é Assis. Eu também tenho Carvalho. Você também tem Carvalho? Tem. É uma coisa que eu tinha notado, que em Minas tem poucos Carvalho. Mas aqui tem bastante. Todo mundo que chega lá, não, se tiver o mesmo sobrenome, tem desconto? Eu falei, nossa. Não dá certo. Não dá porque certo. Tem muitos Carvalhos aqui no Tem Piauí. muitos, graças a Deus. É um sobrenome que, sabe, que quando eu era criança eu sempre achei muito bonito, né? Tem aquela coisa de uma árvore, né? Tem uma história. É um sobrenome muito bonito, né? Enfim, olha aí como são as coisas. Aí quando surgiu essa oportunidade de vir para o Piauí, instalar as empresas aqui, quando vocês vieram, o seu esposo, ele tomou a decisão de sair desse grupo que ele trabalhou durante 19 anos para vir para cá, ou ele tomou essa decisão antes? Não era uma coisa que ele tinha isso em mente, né? A gente veio para cá de Malicuia, né? Veio a mudança toda. Muita coragem, porque, olha, a gente tinha acabado, a gente tinha um apartamento, a gente tinha acabado, 2 filhos, a gente tinha um apartamento pequeno, a gente queria uma casa maior, a gente tinha acabado de comprar essa casa, a gente estava na reforma dessa casa, daí ele veio para cá, houve a negociação, né? Houve a negociação para ele poder vir, e eu não estava levando muito a sério que ele vinha, e aí ele veio, né? E aí 4 meses depois eu vim para cá,
peguei as férias das crianças e tal, e a gente veio de mudança. Então, eu que nunca tinha vindo para Teresina, foi super novo, né? No começo ele falou assim, olha, não precisa trazer nada de roupa de frio, porque aqui não faz frio. É muito Aí eu quente. imagino, claro que faz, um dia o outro faz, né? Não foi nada disso. Enfim, Nem conhecia, já veio para morar. já vim para morar, já Gente, vim que para morar. incrível. E aí eu tive algumas experiências em algumas lojas, né? E uma coisa que foi da oportunidade, que eu percebi que quase nenhum lugar eles ofereciam o O ajuste ajuste. para Só os vende a clientes. peça pronta e pronto. Sim. Hoje, como é que funciona o nicho principal da Alfaiataria Carvalho? Qual é o público-alvo de vocês? É mais homens ou tem também o público feminino? Nós trabalhamos com os dois públicos, né? O Os feminino e o dois. masculino, Eu mas pergunto porque muita gente que está nos assistindo não conhece. Não, se não conhece ainda, vai vão passar a conhecer. Então, nós trabalhamos também com os dois públicos, né? Também tem o feminino, mas a gente é especializado na roupa masculina, na parte de alfaiataria, de ternos, né? Costumes, né? Paletó, Eu estive calça. acompanhando nas redes sociais, eu vi bastante roupas, ternos feitos sob medidas, são peças mais prêmios, camisas masculinas, porque hoje o detalhe não é mais a marca. Marca hoje virou sinônimo de breguice, hoje é só as iniciais. As iniciais, o Eu famoso acho monograma, aquilo ali incrível. é feito à mão. Tem duas pessoas que fazem os monogramas para gente. Tem uma lupa, tem uma contagem de fios, não é todo o tecido que dá certo. Então a gente, depois de Incrível. muitos testes, a gente Estudo chegou. também. Exatamente, né? E aí tem a tipografia, né? Tem letras que funcionam bem em determinados tecidos, outras nem tanto. Então tudo E isso o é tecido também influencia muito aqui para a nossa região, porque geralmente essas marcas, multimarcas, marcas aí que são nacionalmente, que internacionalmente, quando elas chegam aqui em lojas, em grandes franquias, esses tecidos, eles vêm de um tecido que é do sul. Então, são de regiões mais frias. Não tem esse estudo de um tecido que você consegue usar de uma forma mais leve, que você transpire menos, porque a nossa região é muito quente. muito Então, quente. por não ter fábricas aqui dentro do nosso estado que fabricam esse tipo de peças, a maioria vem de estados ou até mesmo de outros países. Então, assim, eu acho que isso era uma dificuldade também que nós, como consumidores, tanto o público masculino principalmente, porque um paletó quente não aguenta. Principalmente. E você saber que aquela peça é fabricada por vocês, estudando o tecido, estudando a qualidade, estudando a medida, o ajuste, isso é algo surreal. Não, isso é muito. E É muito necessário também. necessário. Porque o que acontece? Eu costumo dizer que o terno, né? Vamos pensar no terno, que é no costume, né? Que é o paletó e a calça, porque o terno são as três peças, E né? as Paletó, mulheres a calça usam e o bastante. colete. E usam bastante. Essas são peças que elas não é todo lugar que faz, né? Tem lugares que fazem que é mais pro sul, assim como muitas coisas. Eu uso muito blazer, mas todos os blazers que eu compro, nenhum fica o caimento, o ajuste, não fica igual. Exatamente. O que acontece é que assim as fábricas, né, eles têm que fazer um tamanho que Agrade. adeque, né, que dê certo para a maioria das pessoas. E não adianta, porque cada local tem o seu biotipo, né? As pessoas são diferentes, né? Então, imagina assim, no momento, na internet, as pessoas compram pela internet, não vai correr o risco, as fábricas, elas não vão correr o risco de fazer uma peça mais curta, pensando em atender um determinado público. Então, elas fazem já mais longas, né? E aí os lugares, as pessoas meio que têm que se adequar e é o que acontece, né? Por exemplo, eu tenho costumes, né? Tenho ternos e costumes curto, médio e longo, porque eles já vêm curto, médio e longo. A maioria, eu vendo muito terno curto aqui. Ainda que a gente faça o ajuste, eu tenho bastante terno curto, porque minimiza o ajuste para ser feito. Eu não sou especialista para falar, mas eu acho que aqui na nossa região
os homens, principalmente, eles não são assim tão altos quanto o pessoal que a gente vai ali no sul, em São Paulo, na Exatamente. região ali centro-oeste, a gente vê que tem pessoas que são mais altas. Então, aqui, na minha família, por exemplo, meu esposo, ele é praticamente da mesma altura que eu. Então, assim, para ele, o nível curto já é o essencial. Então, evita que vocês precisam fazer tanto ajuste já usando essa grade mais curta, ao invés de ser a mais Exatamente. longa. Exatamente. Eu já cheguei a comprar blazer que, além da manga passar aqui na mão, aqui atrás ele cobre totalmente, fica abaixo do glúteo. E a altura correta não é. Tem Não que é ser essa. acima, é o nível da cintura. Exatamente, exatamente, é isso que acontece. E como a gente trabalha com isso, a gente conhece essa realidade, a gente sabe onde precisa ajustar e tudo mais, a gente tem as medidas, mas também, esporadicamente, aparece um ou outro homem que é muito mais alto, né, que a média, então para esses eu tenho o costume, né, e o terno curto, longo, perdão, que aí ele vai atender essa E pessoa. agora falando de números, eu queria que você compartilhasse com nossos telespectadores, dentro da empresa hoje vocês estão empregando diretamente e indiretamente. São quantas famílias, quantas pessoas, a economia em si, assim, no formato em geral, aqui Aham. dentro de Teresina. Você acha que é uma economia favorável para quem está chegando, quem está querendo iniciar seu próprio negócio? Porque a dificuldade a gente sabe que existe em todas as áreas da vida, não é só para quem empreende. Mas a gente precisa entender que se o negócio gera emprego, ele gera renda, se tem oportunidade de expansão, as pessoas precisam acreditar mais. Precisam Eu sempre acreditar. falo isso porque em Floriano, o nosso programa Gente Negócios, nós temos também muitos telespectadores a nível do estado de todo o Piauí. Mas em Floriano não existe nenhuma empresa que fabrica alfaiataria premium só sob medida, ternos, blazer. Aham. Não tem. Você encontra a peça pronta para comprar e sem ajuste. É, Então, é uma oportunidade de expansão, quem sabe, para a Alfaiataria Carvalho está chegando aí em outros estados em outros municípios aqui dentro do nosso estado, não é verdade? sim, sim. Tainara, a gente trabalha, dá em torno de 10 empregos, 10 pessoas, né? 10 colaboradores fixos, né? Os A diretos. sua mãe ainda faz parte? Não, a minha mãe nem mora aqui no Piauí, todo mundo mora em São Paulo. Eu vim com o meu marido e Só os com seu filhos. esposo. É. Que incrível. Pois é, minha Mas família ela- toda mora em São Paulo. Lá em São Paulo, ela tem também a alfaiataria lá? Hoje já não tem Já mais. não tem, mas Hoje já teve. já teve lá, ela trabalhava muito com essa linha. Hoje ela já não trabalha mais, ela já, não, deixa para você, isso aí ela sempre fala. Mas eu aprendi bastante com ela, né? Foi um legado que ela deixou para toda a família. Com certeza, com certeza. Porque tudo começou através a gente dela. cresceu, a gente cresceu muito nesse universo. Então, pra gente foi uma escola ali, né? As crianças, elas brincam de carrinho na rua, eu brincava de carrinho naquelas máquinas que tinha um pedal, assim. Pra mim, aquilo ali já era o máximo. Eu apanhava por isso, né? Não Porque podia estragava a mexer. máquina, não podia mexer, mas brincava mesmo assim. Então, para mim era uma A diversão. costura, antigamente, ela foi uma das principais fontes de renda de muitas famílias. De muitas A minha avó famílias. costurava, porque as mulheres antigamente elas não tinham espaço no mercado, não tinham voz. Então elas precisavam ter alguma atividade e elas achavam a costura como uma válvula de escape. Sim, E muitas delas se transformou como uma renda principal da família. Não sei se foi o caso da sua mãe. não, no nosso caso não foi, porque a gente tinha uma outra fonte, né? O meu Seu pai, pai ele tinha um sempre trabalhou no supermercado, varejo. sempre trabalhou no varejo, os amigos do meu pai sempre foram do varejo, né? Então o varejo sempre correu ali, né? Meu avô, meu bisavô também, todo mundo era Dentro do do varejo. varejo. Então, Isso é para mim, incrível. foi uma forma de unir
as duas coisas, né, que eram... E o meu marido entrou nessa também, e ele também tinha Na uma verdade, família... ele sempre teve, estava só guardado esse sonho dentro do coração dele. Foi uma coisa que deu super certo, graças a Deus. A gente, como você estava dizendo sobre o não desistir, né? O nosso país é um país que ele não trata muito bem um empreendedor, né? Tem muitos desafios. Não é Não é não é fácil. uma tarefa fácil. Você questiona muitas coisas no começo, né? Questiona sempre. Mas eu acho que vale a pena porque tem aquele. Eu olho para trás assim, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria feliz, né? Porque tem aquela satisfação pessoal que isso conta demais, isso conta muito no Não é final das contas. por preço, é valor. É o Então, é o valor. valor que você constrói ao longo de todos esses anos. Você olhar para trás e dizer assim, poxa, eu consegui tudo isso aqui, É, com muito suor, honestidade, determinação, coragem, porque você foi muito teve corajosa. muita coragem no meio. E não é fácil empreender hoje no Brasil. A gente se trata, né, de altas cargas tributárias que já vêm aí ao Nossa, longo de muitos e muitos anos, e assim você tem que empreender com a força, a vontade, a coragem e a determinação de entender que não é fácil. é. Estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa Gente Negócios. Eu queria que você deixasse aqui para os nossos telespectadores uma mensagem final. O que que você tem para dizer para o nosso público? Do fundo do seu coração, o que que eles precisam entender quando eles iniciam ou quando eles estão ao longo da trajetória que às vezes dá aquele medo, dá aquela vontade de desistir, algo que encoraje eles a acreditar no seu potencial. Olha, é tudo que eu já tinha dito, né? Não é fácil mesmo. A gente pensa muitas vezes. É sempre muito importante a gente saber o que está fazendo. Nem sempre a gente vai saber o que está fazendo. A gente tem que improvisar muitas vezes. Tem que improvisar bastante, inclusive. Mas ter aquela vontade que é muito maior, né? Existe aquela vontade que é muito maior e ela tem que ser presente. Ela tem que ter muita disciplina, né? A gente precisa de muita disciplina para empreender. Não é uma tarefa fácil, mas porque no nosso caso a gente não se aventurou, já era uma coisa que a gente conhecia, mas é importante estudar sobre o assunto, né? Aprender mais sobre as tendências, o que está acontecendo, prestar muita atenção no que está acontecendo, que isso é fundamental. Sabe as palavras, com certeza quem está nos assistindo entendeu a mensagem. A gente precisa estudar o mercado, estudar as oportunidades, investir em marketing, investir em projetos, em expansão, em divulgação. Toda empresa ela precisa de todos os pilares, não só a parte administrativa, contábil, financeira, mas é um conjunto, é um todo que você precisa não saber de todas as áreas, como a gente estava conversando aqui no bastidor, mas a gente precisa pelo menos tentar entender um pouco de cada área para poder a gente não se sentir perdido ao longo do caminho. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar hoje aqui no nosso programa Gente Negócios, para todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo. É coragem, confiança, determinação e, acima de tudo, perseverança. Tudo aquilo que a gente constrói com honestidade, com fé, com amor, a gente consegue prosperar, vencer barreiras e enfrentar todos os desafios. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos telespectadores que estiveram conosco nesse nosso programa incrível. Agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. E muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim, mas na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente com o nosso programa Gente Negócio.